É, bom dia, pessoal. Eu sou a Bárbara, né? Como todo mundo já sabe, hoje é um macuco especial aqui na Digi, referente ao Dia das Mulheres, né? Vamos tocar nesse assunto aí durante esse mês, porque é importante, né? Vamos abrir para discussão isso. E a gente convidou a Mari Poli, né? Mariana Poli, psicóloga clínica e especialista em orientação profissional, para ela poder tocar uma roda de conversa aqui com as meninas, né, as nossas desenvolvedoras, Amanda Castro e a Natália Bravo. Então, elas vão contar um pouquinho aqui da trajetória delas, um pouquinho da experiência como mulher na área de TI. E a gente espera aí poder contribuir de alguma maneira, né, para outras meninas que hoje estão na dúvida se vêm para a área de TI, se não vêm, como que é, quais são as dificuldades encontradas, né? Então, isso vamos tentar ajudar de alguma maneira. Ok? Boa sorte aí, bem-vindas. Vamos lá. Bom dia, Amanda e Natália. A gente só conversou por WhatsApp. Prazer conhecer vocês. Prazer, Mariana. Bom, alinhando lá com a Bá, a gente queria fazer uma roda de conversa construtiva, né? Para justamente para que esse objetivo seja alcançado de mostrar os horizontes, né, da área de TI para as mulheres. E aí eu já começo pedindo para vocês se apresentarem, porque afinal de contas eu não conheço vocês. Então, se vocês puderem me contar um pouquinho da história de quem são vocês. Na ordem que quiserem, tá? Os mais novos primeiros, vai, Nath. Certo. Meu nome é Natália, tá? Eu moro em Louveira, no interior de São Paulo. E eu comecei, na verdade, na parte de TI, no técnico mesmo, junto com o ensino médio. Eu comecei a fazer integrado, ensino médio com técnico de informática. Eu fiz, não foi muito por escolha, foi por indicação da minha irmã. Na verdade, minha família, ela me indicou para seguir essa carreira, essa área. Aí eu comecei a fazer o técnico em informática para a internet, junto com o ensino médio. Depois disso, eu tentei seguir para a área de engenharia de energias renováveis. E eu não consegui também seguir essa carreira e fui para a área de análise e desenvolvimento de sistemas. Comecei a faculdade por indicação do meu pai. Aí minha família me ajudou muito nesse caminho todo. Eles me indicaram tanto o técnico quanto a faculdade. E é mais ou menos isso. Então começou lá em 2014 tudo. Aí eu tô aí desde então. Legal. Você fez a graduação, então? Fiz a graduação e o técnico. Ah, legal. Obrigada. E a Amanda? Eu me deixei por último porque os mais novos são os mais experientes nesse caso, né? Eu tô há 2 anos na área de TI, sou Amanda, desculpa. Tenho 29 anos, sou daqui de Foz do Iguaçu. E, nossa, mas 29 anos e tá 2 aninhos na área de TI, né? Eu tentei outra área antes. Tentei enfermagem, então foi a minha primeira escolha. Então, até na escolha de vestibular, na verdade, eu tinha 2 opções de... Pois é. Eu vou fazer uma retrospectiva um pouco maior. Na verdade, meu primeiro trabalho foi aos 15 anos de idade e eu era professora de instrumentos musicais. Nossa! Então, porque eu toco desde os 7, instrumentos de teclas, e aos 12 eu comecei com instrumentos de cordas, e aos 15 eu fui chamada para trabalhar em uma escola aqui em Foz. Então, perto do período de vestibular, eu já tinha 2 áreas pré-definidas do que eu queria. Ou era a área da saúde, ou era a área de música. E a área de música, ela é um pouco complexa, de fato, o mercado de trabalho. E a área de saúde em si, ela já era um pouco mais ampla. Então, assim, por orientação que na época eu tive conversando com a minha mãe, ela falou, não, é melhor você seguir na área de enfermagem do que seguir na área de música. Então, eu dei uma brecha ali de 3 meses e
foquei no vestibular para falar, não, agora eu vou focar então na área de saúde. E a ideia não era nem enfermagem, na verdade. Eu sempre gostei da área de saúde e eu pensava que um dia eu queria ser médica. Só que na época não tinha a graduação aqui em Foz. Então eu abandonei a ideia e eu falei, já que tem enfermagem aqui, é o que eu mais me identifico da área da saúde, mais próximo de medicina, eu vou fazer. E eu segui por um bom tempo, iniciei o mestrado, até que a pandemia veio e ela falou, agora está na hora de você repensar suas ações, Amanda. E foi aí que eu comecei a migração de carreira. Eu estou cursando a análise e desenvolvimento de sistemas, acredito que no meio do ano eu já me formo, então Natália está aí me ensinando todo dia. Que legal, que trajetória! De música para saúde, para a área de informática. Ô, Amanda, como que foi fazer essa troca, assim, em sentido de segurança, de suporte, de barreira que você encontrou? Minha vida é cheia de paralelos, tá, gente? Tem gente que fala que eu fico fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas é porque eu sempre fui muito paralelo. Então, durante a minha graduação de enfermagem, eu fui convidada por uma outra escola para dar aulas particulares de química e biologia. Então, eu trabalhei por anos como professora, ou era de música, ou era de reforço escolar. E com o passar dos anos, eu fui inserida na área de física e matemática também. Então, eu não trabalhei oficialmente na área de enfermagem, eu gostava mais da área acadêmica. E eu, como não trabalhava, não trabalhava na área de enfermagem, mas eu trabalhava com reforço escolar, o movimento das escolas durante a pandemia baixaram muito porque você não precisava mais aprender para responder as suas provas, você tinha o Braille para responder as suas provas, né? A mentalidade dos alunos na época era essa. Então, o fluxo de trabalho reduziu para 30%. Então, era caçar aluno para continuar dando aula, o mesmo movimento freelance. E com o tempo ocioso, eu comecei a ver novidades. Eu já fazia vários cursinhos online de enfermagem mesmo, porque eles têm atualizações de políticas públicas do SUS, então eu queria estar integrada porque era, inclusive, um dos temas que eu queria levar para mestrado. E eu vi muita novidade sobre o aumento de oportunidades de emprego na área de tecnologia, e era uma das coisas que eu gostava, porque eu gostava de matemática, eu gostava de física, música, por mais que não pareça, ela tem um contexto teórico matemático por trás. Ontem ainda comentei com a Bárbara que já caiu, inclusive, questões na disciplina de matemática relacionadas a tempos de notas e você tinha que comparar frações. Então, tem relação, por mais que não pareça. E com esse tempo ocioso eu acabei dedicando um pouco mais de tempo a entender essa área. Então, como eu estava com aquele trabalho, né, um pouco mais frouxo, eu falei, não, de alguma forma eu não vou ficar parada. Então, eu estava fazendo em paralelo os estudos do mestrado, os estudos da área de enfermagem para continuar com o ritmo da vida adulta, que é continuar com concursos, manter a estabilidade financeira, continuar colaborando com a família. Então, teve vários motivadores, assim, sabe, para entrar na área. Mas um resumo desses últimos 10 anos faz mais ou menos isso daí. É uma história que inspira principalmente na questão de essa escolha não é para sempre, né? Ainda bem, porque a gente muda. A nossa escolha é... Às vezes, quando eu converso com algum adolescente que realmente fala assim, vou para enfermagem e lá vou ter que ficar, não posso errar, falo, cara, não, porque quando você tinha 7 anos, você gostava de uma coisa, agora você tem 14, 15 e gosta de outra. Quando tiver 20, 25, é outra coisa. As experiências mudam a gente, né? Vão moldando. E a Natália comentou que você começou a fazer engenharia de energias renováveis ou não começou? Eu não comecei, eu prestei o vestibular, passei, só que
eu era menor de idade na época. Eu tinha passado no vestibular, era menor, e eu teria que mudar de casa. Eu teria que mudar e ir para Matão, onde eu tinha passado. E os meus pais, eles não deixaram eu ir. Eu não pude realmente mudar. Eu fiquei um pouco revoltada na época, porque meu irmão, ele foi morar fora para fazer faculdade, ele foi para outro estado. E isso acabou me deixando mal na época. Mas eu fiquei... E eles sabiam que era a minha vontade de fazer faculdade e tudo. Não deu certo. E aí meu pai falou que tinha uma faculdade próxima, que era em Campinas, que eu podia tentar entrar para fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Era próximo, não precisava me mudar, e era uma área que eu já tinha um conhecimento por conta do técnico. Aí eu acabei optando para não ficar também sem ingressar numa faculdade. Uhum. E eu entrei na área, assim, mas foi uma coisa que para mim deu certo depois. Para mim deu muito certo. Eu consegui, no meio da faculdade, fazer iniciação científica, fazendo iniciação científica, então eu tive experiências, assim, muito fortes pelo fato de ter ficado. Eu tive que abdicar daquilo que eu queria no início, mas também ganhei muito depois. Interessante você falar isso, Natália. Assim, para vocês duas, na verdade, né? Talvez a Amanda, não sei, talvez tenha enfrentado algum desafio, mas como que é entrar para trabalhar na área de TI? Tem mercado, não tem concorrência? A Bárbara também, se quiser falar aí, ó, da dificuldade, eu acho que isso é importante, entender o mercado. Agora a gente tira os panos do que é bonito, né? Não sei se vocês querem tomar a frente, meninas. Tá, posso falar da minha experiência quando eu comecei. Na verdade, eu tive uma experiência de serviço antes, que não foi na área. A minha primeira experiência de serviço na área é aqui na DigiAge mesmo. Eu estou aqui desde janeiro do ano passado, assim que eu terminei a faculdade. E antes disso, eu trabalhei em uma outra empresa aqui na minha cidade, um escritório pequeno. Meu contrato era para cuidar na parte... Era, teoricamente, para ser uma parte de... Eu ia reformular o site da empresa, eu ia ficar mexendo com essa parte de site. E, infelizmente, depois de um tempo, eu saí dessa empresa porque eu fui atribuindo tanta coisa em cima de mim, que no fim eu já estava fazendo a limpeza do escritório, eu estava gerando nota da empresa, eu estava fazendo um pouco de tudo, eu estava meio que organizando a casa, porque era uma empresa bem pequena. E no fim eu não estava mexendo muito com o próprio site, isso não estava me ajudando muito. Então eu saí, mesmo sem ter outro emprego na frente, eu estava numa época fazendo TCC, tudo misturado, e aí eu comecei a prestar bastante, a fazer bastante entrevista, comecei a enviar meu currículo para muito lugar, e foi complicado porque no meio da pandemia, já estava na pandemia, né, uma situação que eu não sabia, estava totalmente incerto o que ia acontecer, e eu tive muita empresa recusou porque eu não tinha experiência na área. E era complicado, porque eu ainda estava terminando a faculdade. Então, eu não tinha disponibilidade de horário específico, eu estudava durante o dia e eu não conseguia. Eu fiquei muito tempo sem conseguir outro emprego. Mas aí, no final, quando eu comecei a prestar, quando eu enviei meu currículo para DGA e tudo mais, eu estava em época fazendo prova de outras empresas, eu estava fazendo outras entrevistas também. E coincidiu que no dia que eu vim fazer a entrevista para a Digi, era um dia que eu tinha uma apresentação em uma outra empresa.
e de uma outra prova. Só que tinha outras etapas mais para frente para eu fazer também. E eu tive que escolher o que eu fazia. Se eu fazia uma outra entrevista, a empresa era em São Paulo, eu teria que ir para lá caso eu passasse também. Então eu tive que fazer outra escolha. Se eu fazia uma entrevista para uma empresa mais próxima, que eu tinha essa possibilidade de trabalhar em casa, de ir para lá de vez em quando, ou se... E a questão da flexibilidade de horário, né? Então eu só desisti do outro processo. Eu desisti no dia, assim, eu fiz a entrevista e isso deu certo para mim, mas foi totalmente incerto mesmo. É isso. Arriscou? Sim. Foi totalmente arriscado. Legal, legal. E vocês tinham compartilhado também, né, essa questão da área de TI, que quando vocês chegaram na faculdade, eram 2, 3 mulheres dentro da sala, né? E ainda assim, chegou no final, ficou uma. Quando eu entrei, no primeiro semestre tinha umas 10 meninas. Eu estudei, inclusive, com o Caio Mota e o Makiushi. A gente é da mesma turma de faculdade. E quando a gente entrou, até tinha um grupo de mulheres, assim, tinha umas 10, mais ou menos. Aí foi passando os semestres, foi enxugando. No final, tinha eu e outra menina só. Basicamente isso. Muitas desistiram no início. Muitas. A Natália ainda teve mais colegas que eu. Eu entrei em maio de 2021 na graduação e era eu e mais uma colega. E a gente começou o segundo semestre em dezembro, porque como a gente tinha iniciado em maio, né, por conta da pandemia, teve o reajuste do calendário. Em dezembro, essa minha colega já não estava mais. Então, era só eu continuando no curso ali. Mas a gente repara bastante como ultimamente tem sido forte a necessidade de inserir a mulher no mercado. Eu comentei com a Bárbara ontem ainda, de que toda moeda tem dois lados. Quando eu cursava enfermagem, era o contrário. Era uma sala cheia de meninas com um bendito fruto na sala, só tinha um homem. E quando eu entrei na área de TI, era o contrário. Então, é interessante ver essas duas faces, né? Só que a questão da inserção da mulher em si no mercado de trabalho de TI, eu não sei se é tão fácil comparar assim, porque a gente teria que ouvir alguns outros discursos para colocar na balança, né? Mas o que eu tive de experiência foi de que, com 6 meses da graduação, eu tive a oportunidade de participar de um programa de bolsas de uma empresa que ela se vincula às universidades, e ela faz uma capacitação bem enxuta, de 3 meses, com uma linguagem, e você vai desenvolvendo projetos. Então, eu tive essa oportunidade, querendo ou não, é uma experiência. Eu não via na época como experiência, porque a gente tem a síndrome do impostor, então, tudo isso daqui que eu fiz foi nada. Eu passei desses 3 meses, eu não queria ficar parada, então eu entrei como bolsista também numa iniciação tecnológica, e aí já era um pouco mais fora da minha zona de conforto também, porque era programação de jogos, e um amigo me mandou recado uma semana antes do processo seletivo, falou: você já programou jogos? Eu falei: não. Ele falou: essa é a linguagem que a gente precisa, vai, estuda. Eu me submeti, entrei na iniciação, fiquei 3 meses na iniciação, e enquanto isso eu estava fazendo o processo seletivo, porque eu não queria ter a renda de bolsista, até porque, assim, eu tenho família, a obrigação é outra, a gente tem outro tipo de responsabilidade, ou seja, o valor de uma bolsa é complicado, né? A gente não pode se dar alguns luxos, então eu estava procurando, no mínimo, alguns estágios integrais. E foi aí que eu encontrei a DIGE, e antes eu participava, na verdade, de vários processos seletivos, e eu recebia vários nãos. Teve um dia, comentei com a Bárbara, tu perguntou de barreira, né, Mariana? Teve um dia em que eu cheguei super exausta, já desacreditada mesmo, de que eu recebi 4 e-mails com nãos de diferentes empresas. Aí eu falei, nossa, chegou até a arrepiar a cabeça, mas de lembrar dessa fase.
E aí a gente fica um pouco, poxa, será que eu estou entrando na área certa de verdade? E eu estava acumulando vários nãos e eu sempre fui do tipo de que, eu não quero entrar num programa que tá, né, que precisa reforçar de que a mulher precisa ser inserida no mercado de trabalho, até que eu me submeti a um desses programas. E fiz uma capacitação que o programa fazia, no final do processo, quem concluía a capacitação ia para o processo seletivo. Eu passei no processo seletivo, só que um mês antes deles me falarem que eu tinha passado no processo seletivo, eu já tinha feito todo o processo da Digi, e eu tinha pedido a vaga de estágio, e a Bárbara falou, não, você vai entrar e você vai fazer o processo de dev, porque você, né, já estudou X coisinha, está na hora de encarar o desafio. Então, eu falei, então, vamos. A gente fala como se fosse bonita, né? Então, vamos, mas por dentro a gente estava ali, igual um bambu. Então, assim, existem barreiras, mas é como eu comentei, é difícil falar se essa barreira é só para mulher, mas como eu também comentei, foi a Digi que abriu portas e esse programa específico que me chamaram depois para fazer o estágio, que está ajudando muitas meninas a entrar no mercado de trabalho. Então, todas aquelas que estão no processo de migração, muitas das vezes elas acabam desacreditando de si, eu tô velha demais, inclusive isso era um dos pensamentos meus. Eu com 27 anos de idade na imigração, para mim eu era velha. Então, eu falei, tá, mas 2 anos vão se passar igual. Então, aí, né, uma das perguntas que tu me fez é qual foi a tua fonte de inspiração, né? Se alguém me inspirou, acho que não foi alguém, foi o tempo mesmo. Ele ia passar igual, se eu me capacitasse ou não, a única coisa que a gente poderia fazer de diferente é tentar. Então, dificuldades todo mundo vai passar por qualquer área. A questão é que se a pessoa ela se sente apta, ela gosta da área, ela quer estudar, gosta de estudar, porque eu acho que é um critério, né? Gostar de estudar para a área. Então, eu acho que vale a pena, sim, enfrentar essas barreiras. Muito bom. É gostoso ouvir, assim, eu sei que, né, o caminhar foi difícil, mas é gostoso ouvir e é legal saber, assim, vai ter gente que vai reconhecer, que vai apostar, a gente precisa, antes de tudo, reconhecer e apostar na gente mesmo, né, a síndrome da impostora que você comentou, é muito real, muito real. Em muitas situações, é isso, né? A gente precisa ainda de uma escala muito maior, mas se a gente percebe, assim, se a gente observa, em muitas situações, pessoas tão capacitadas quanto vão para um mesmo desafio, enfim, mas muitas vezes a gente se coloca numa situação tipo, não sei, acho que não estou boa o suficiente, por pressão, por história, né? Enfim, isso acontece mesmo. Ainda bem que você se inspirou em você no tempo, na coragem. Isso é essencial para a gente conseguir. É uma motivação, né? Para a gente seguir com os processos. E não se deixar levar pelos 4 e-mails de não, que aí desanima demais, né? Ai, gente, será que eu travei aqui? Voltou. Travei, mas voltei. E sobre essa questão, inclusive, dessa dificuldade, né, em acreditar, né, no seu potencial, aqui dentro dos processos seletivos a gente observa muito isso, né? Às vezes as meninas, elas estudaram, têm uma capacidade muito bacana, mas elas não se sentem seguras em se inscrever para uma vaga se não atingir todos os requisitos da vaga. E mesmo atingindo todos os requisitos, quando vem conversar, ainda, mas eu não garanto, eu nunca atuei. Você sente assim uma certa insegurança, né? Enquanto a gente vê em muitos processos com meninos que as coisas ocorrem de uma forma diferente. E até é engraçado isso, né? Às vezes ele atinge 2 requisitos e ele fala com propriedade, eu vou dar conta, tranquilo. Então, é engraçado
engraçado isso, né? O que falta para a gente entender que a gente não precisa abraçar tudo e ainda assim entender que é capaz, né? Que tem condições e que não precisa ser essa carga toda, né? Então é diferente isso. A gente vê pela Amanda, ela precisou fazer vários cursos. A Natália ali chegou no final da faculdade, né, para conseguir entrar, né, realmente na área. Enquanto outros, no início, ali, eles vão, mete a cara e vão, e entra, faz, estuda tal, e não tem muito receio se vai errar ou não, né? Acho que eu travei de novo. Não, mas eu peguei que tá. Oba, e você agora, na verdade, assim, eu acho que é uma informação até relevante. Por onde que se contrata profissionais de TI? Vocês usam uma ferramenta específica, LinkedIn, vagas, sites de vagas da região? A DGEG, a gente procura desenvolver pessoas, como você vê aqui no histórico das meninas, de todo o pessoal, a gente traz muita gente já direto da faculdade, então os contatos realmente são as faculdades, a gente manda direto para eles, tenta direcionar, pede indicação, a gente sempre direciona aqui internamente para o pessoal compartilhar com seus contatos, com seus amigos, as indicações sempre super bem-vindas. Você vê a Natália, eu já conhecia 2 pessoas que atuavam aqui com a gente, né? Então, as indicações ajudam bastante. LinkedIn, claro, né, no nível mais técnico, mais especialista, o LinkedIn acaba ajudando também. Mas a faculdade acaba sendo o contato, porque é bem isso que a Amanda falou, né? Critério, o principal critério é querer aprender. Se a pessoa vem com uma dificuldade, já aprendi, já sei o suficiente. Hoje, acho que nenhuma área profissional não tem como ser dessa maneira, né? Você nunca aprendeu o suficiente, as coisas mudam o tempo todo. A Amanda, inclusive, estava até contando ali que tantos os cursos que ela tem feito, né, Amanda? Se você puder compartilhar um pouquinho da tua trajetória, quanto que você aprendeu aqui dentro da Digi durante esse período, que às vezes as pessoas acham assim, é pouco, né? É fácil, né? Depois que entrou na área de TI, pronto, né? E não é bem por aí, né? Faz quanto tempo que a Amanda está na Digi? 9 meses. E a Natália? 1 ano. 1 ano e 2 meses vai fazer. Conta um pouquinho aí da trajetória de cursos e certificações que durante esse período que vocês já fizeram. Senhor da glória. Agora é hora do emaranhado. Se eu estava falando em paralelos, agora é hora do emaranhado. Vamos para o multiverso da Amanda, bora. Como eu tinha comentado, eu tinha contato com pouquíssimas linguagens de programação de fato, né? Quando entrei na Digi. O Wesley? Não, perdão. Eu tinha, na verdade, assim, contato com 3 linguagens de programação, porque por 6 meses eu estudei Portugal. O Portugal não conta. Né? Então, eu estava entendendo a diferença de hardware, software, fui para linguagem de programação até que eu entrei na graduação e aí que eu vi de fato. Então, foi 1 ano de graduação até que eu entrei na DigiAge. Quando completou 1 ano e 1 mês de aniversário da graduação, eu entrei na DigiAge. E aí, quando a gente entra na DigiAge, a gente não está mais trabalhando com algumas coisas a nível de graduação. Então, tudo que a gente vê na graduação, em cursos, não significa que a gente vai chegar no ambiente de trabalho também e a gente vai saber fazer tudo, até porque o cenário é real. Então, se você der um delete na tabelinha de alguém não vai gostar, né? Em produção, principalmente. Então, tem algumas coisinhas que a gente vai passando por trajetórias de capacitação. Então, não é você entrar numa área também e achar que você vai trabalhar só com uma linguagem. Você tem que ter o conhecimento de uma linguagem, é melhor que você tenha escolhido uma de domínio, uma que você mais goste, uma que você se identificou. E começa a capacitação de uso de ferramentas também. Então, Amanda, quando entrei na DigiAge, eu sabia de Java. Aqui na DigiAge a gente usa algumas outras ferramentas, né? Algumas outras tecnologias. Então, para mim foi novidade a WSO2. Então, comecei a conhecer um pouquinho de Azure, foi novidade e eu fui metendo um pouco a cara também. E
ia me capacitando e para talvez por essa síndrome de eu não sou capaz, eu tinha que comprovar de que eu sabia pelo menos 70% daquele conteúdo, como? Me certificando. Então, eu ia tirar a certificação para comprovar de que não, beleza, eu sei 70% desse, e é válido porque é da ferramenta. Então, a todo momento a gente está trabalhando com tecnologias diferentes. Talvez eu possa contar uma experiência interna aqui e alguns cortes, mas a gente trabalhava num time, eu e a Natália, e recentemente a gente migrou para um outro. Então, a gente está tendo contato com outro tipo de ferramenta, não só WSO2. A gente está tendo um pouquinho de contato com o Talend também. Então, e isso vai se alastrando, sabe? Então, realmente, o critério para continuar na área é, de fato, gostar de estudar, eu acho. Posso estar super errado, mas eu acho que se a pessoa não estudar, não vai dar muito certo também. Porque eu comentei com a Bárbara de essas capacitações eu faço, e eu faço algumas bônus também, para continuar me reafirmando na linguagem de Java. Então, o Talend, por exemplo, embaixo dos panos, né? Agora eu descobri que ele funciona por Java. Então, tem várias coisas que você vai assimilando, e quando você vai revisando conteúdos que você viu há 1 ano e meio atrás, você já tem um novo horizonte com aquele conteúdo. Então, existem várias capacitações aqui dentro da Digi, a gente teve recentemente as de Docker, agora a gente está tendo as de Kubernetes, então a gente vai entendendo novos contextos onde a gente está sendo inserido e vários ramos de trabalho que a gente pode ter. Então, a mulher que quer entrar na tecnologia, ela também vai ter que fazer uma pesquisa para saber em que ela vai querer trabalhar, né? Eu não sei se a Nath quer comentar um pouquinho aí, mas a gente tem que redirecionar também se a gente quer trabalhar com hardware ou com software. Eu acho que é aí você escolhendo o que você quer. Quem trabalha com hardware, aí a gente já vem para o escopo pessoal, né? O hardware você tem que mexer em máquina o tempo inteiro, é outro tipo de manutenção. O software você está aqui na frente estudando e mexendo e brincando. Então, é um parquinho de diversões, eu acho. Já deu para mostrar aí que você gosta de programação, né, Amanda? Acho que ela não é muito da máquina. Natália, quer comentar alguma coisa sobre cursos e estudos e capacitações? Tá. Eu ia comentar que tem gente que já tem aquela afinidade com alguma coisa específica, mas tem casos que a pessoa também ela não tem noção para onde ir, não? Eu, por exemplo, eu nunca tive a vontade de ir especificamente para algum caminho na programação ou mesmo esse curso. Então, a Mandinha também, ela escolheu outro curso antes e veio para esse. Então, eu fiquei meio perdida, assim, no início. Eu não sabia o que seguir, onde seguir, e eu achava que tinha alguma coisa errada, porque... Por que eu não tinha alguma coisa específica que eu gostava, que eu fosse seguir? Porque eu tentava fazer de tudo um pouco, assim. E é o que ela falou, a Amanda, ela faz muito curso, ela se capacita demais, e ela tem esse sentimento de que ela precisa provar que ela sabe daquilo. Isso também, isso acontece comigo também. Mas eu fui tudo meio que dando a cara, assim, a tapa para conseguir entrar em algo específico. Tinha algumas coisas específicas na faculdade que eu tinha afinidade, que eu gostava um pouco mais, mas eu não sabia se eu seguia naquela linha. E eu entrei aqui, eu estou seguindo, e para mim sempre foi meio... eu tenho uma dificuldade mesmo de falar, não, eu quero seguir essa linha, eu quero seguir a outra. Eu acho que todo mundo que já teve alguma conversa comigo sobre isso sabe que eu tenho essa dificuldade de falar, não, eu gosto disso ou eu gosto daquilo. Não, eu quero me especializar nisso ou eu quero me especializar naquilo. E eu acho que isso é normal também. A gente não sabe o que a gente vai ser. Eu não sei se a gente precisa ser exatamente alguma coisa, ou se a gente pode só focar em alguma coisa no momento. Para mim foi mais ou menos assim.
Tá sendo assim. Eu tô focando naquilo e eu tô seguindo naquilo, mas eu acho que eu não falaria não se eu fosse para outra área dentro da empresa, sabe? Isso para mim sempre foi muito aberto. Eu acho que eu aceito essas mudanças, mas eu sempre tive essa dificuldade mesmo de falar, não, eu quero seguir uma área específica dentro da programação. E eu acho que até, é claro que assim, dentro do limite da nossa experiência, que a gente é recém-nascida, recém-nascida aqui na casa, mas assim, por mais que a pessoa ela tenha um foco, ela vai ter um novo conhecimento e ela vai aceitar sempre um novo desafio dentro da área de TI. Então, são as 3 etapas, né? Você estuda, aplica e vê o produto, estuda, aplica e vê o produto. E é assim que se segue. Então, esses desafios, querendo ou não, eles são talvez a força motriz para a gente continuar na área, porque, querendo ou não, esses desafios, eles alimentam a gente a seguir todos os dias, a levantar no dia seguinte e falar, hoje eu vou trabalhar, e não é com aquele, hoje eu vou trabalhar. Né? Amanda adiantou minha próxima pergunta, que era exatamente isso. O que faz vocês continuarem? O que qual o propósito de vocês? O que faz acordar e falar, hoje é hoje, Digi, me aguarde? A gente não fica estagnada em alguma coisa. Eu tenho esse sentimento. A gente sempre está tendo conhecimento contínuo, né? A gente sempre está estudando, a gente sempre está aprendendo algo novo, a gente está mudando em pouco tempo, né, de empresa. A gente está tendo muita experiência. Então, para quem gosta de estudar, de aprender, ou gosta de algum desafio, você quer continuar com isso. A gente fala, né, que nossa, surge algum assunto novo, a gente vai e procura junto, a gente faz uma reunião e fala, nossa, vamos ver sobre isso. A gente faz muita reunião, eu e a Amanda. Então a gente procura junto, a gente estuda junta, e a gente se estimula nesse quesito, sabe? De ter esses desafios, vamos resolver então. A gente vai atrás e quer continuar. A gente tem essa visão dentro da Digi de mudança, de melhoria, sabe? Amanda quer complementar? Porque, na verdade, a Amanda já veio, né? Já fiz a abertura e encerramento. Né? Muito bom. Hoje, assim, vocês já estão na Digi há certo tempo. Ainda vem sendo desafiadas mais no sentido de receio de não conseguir fazer, algo mais pessoal, assim, tem ainda medo de não dar certo, algum receio em relação ao que vocês produzem, né, ao trabalho de vocês aí? Full time. Full time. Nem precisei perguntar. Acho que não é só o desafio, né, que leva a gente para frente, né, Nath? É o medo de, será que vai funcionar? A gente conversa, a gente vê isso, né, uma na outra, né, que a gente fala, a gente procura, a gente vê que aquilo tá certo, mas a gente fica se questionando se realmente a gente está certa naquilo. Ou, sei lá, a gente viu sobre aquele assunto, a gente sabe que aquilo está certo mesmo, mas a gente às vezes tem um receio de falar alguma coisa contrária. Acho que a gente tem um certo bloqueio. Eu falo a gente porque eu compartilho isso muito com a Amandinha, então... E existem vários fatores, né? O fator de que tempo de experiência, o fator cargos diferentes, hierarquia diferente, então, querendo ou não, a gente vai step by step aqui, né? Sim.
Mas, pelo que eu entendi, o que a Bárbara trouxe, a intenção é essa, é desenvolver aí dentro, né? Então, acredite na Bárbara, eu sempre acreditei. Muito bom. Acho que... Bah, você quer falar alguma coisa? Acho que seria interessante agora abrir para o pessoal também perguntar, porque a gente vai falando, eu tenho certeza aí que deve ter surgido algumas dúvidas. Será se o que mais, né, que a gente poderia propor aqui, né, nessa discussão? Então, eu queria fazer uma última pergunta só para as meninas, que daí não é tão relacionado a elas, a não ser que vocês já tenham pensado. Mas por que a desistência das mulheres no curso e não finalizar? Eu não sei se vocês eram amigas de quem desistiu, mas existe algo que vocês consigam, na amostra de vocês, tá? Não vamos generalizar, mas na amostra que vocês têm, o que acontece em relação a essas desistências? Muitas, assim, desistiram do meu curso, algumas, na verdade, que desistiram do meu curso, não davam conta. Faculdade, algumas eram casadas, tinha casa, tinha filho. E, assim, eu tive a vantagem, eu vejo isso, que eu realmente tive a vantagem de começar a faculdade, estar em casa e eu ser dependente realmente, porque eu ficava acordada de madrugada para fazer projeto, para fazer trabalho, e eu ainda assim tinha a vontade de estar em casa, né? Eu ficava acordada para dar conta de tudo, eu fazia iniciação científica de manhã, só que tinha muitas que não tinham essa possibilidade, sabe? Quando você tem uma casa, que você está morando sozinha, você é mãe solteira ou algo do tipo, eu via que elas tinham dificuldade de conseguir concluir as coisas. Então, elas pegavam muitas DPs e chegavam momentos que não tinha como continuar mesmo. No meu caso, foi bem assim. A única colega que eu tive, eu vi que ela teve, de fato, uma dificuldade pelo nível de cobrança do professor na época. Então, a gente chegou no primeiro semestre, óbvio que já, né, a gente começou com uma linguagem de programação ali, ele já começou brincando com C++, ela já não gostou e aí ela foi aceitando algumas travas, algumas barreiras. Eu acredito que tenha pessoas que tenham travas, tem pessoas que não queiram de fato aprender aquilo e pessoas que tenham capacidade e deixam a trava tomar conta, né? Então, mas é difícil porque colocar a palavra na boca assim da pessoa, né, de eu vi que você desistiu por isso, mas a gente sabe que existe essa dificuldade para a mulher na transição de carreira. Então, assim, na época eu ainda fiquei chocada, porque assim, no meu contexto em casa, sou minha esposa e minha filha, então a gente tinha que dar um jeito de. Época de pandemia era aula em casa, eu tinha que ficar auxiliando, minha esposa trabalhava fora, então, na verdade, eu só via ela voltando do trabalho, o resto do dia era eu estudando, dando aulas online, atendendo a minha filha com as tarefas. Então, tem aquela multitarefas de novo, né, sendo executado a todo momento. E aí, querendo ou não, você dedicar algumas horas de sono da tua noite é muito difícil. Para quem quer deixar a trava ali, né? Então, vai muito da pessoa se identificar. Eu quero realmente, eu posso seguir. Agora, não, eu acho que não é o momento. Então, querendo ou não, é válido a gente respeitar alguns momentos nossos também. Acho que não precisa ser tudo atropelado, né? Mas também acho que você não precisa colocar a todo momento o teu problema ali na frente para você colocar uma desculpa de não seguir. Perfeito. Obrigada, meninas. Bah, pode abrir. Esse ponto aí, poxa, fechamos com um ponto bem crítico, assim, que a gente sabe que administrar tantas atividades ao mesmo tempo, ainda, né, em alguns contextos, a mulher acaba sendo sobrecarregada, né? Você ainda vê algumas questões, não, você não precisa lavar louça, você é homem, né? Não, você está ajudando a pessoa em casa, então essas questões, assim, realmente acabam pesando muito, né, nesses desafios em conseguir lidar com essas dificuldades ali do dia a dia, né?
Mas serve aí, né? Quem sabe o pessoal começa a perceber que não é bem por aí, que a gente pode pegar um pouquinho mais leve, vamos contribuir de alguma maneira aí, vamos participar, né, também, né? Quem sabe, assim, facilita um pouco o processo, né, para as meninas, para a gente, né? E aí, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta, né? Acho que é bacana, né? Vocês têm as meninas aí também em casa, as esposas, as filhas, primas, né? E muitas vezes vocês veem algumas dificuldades, né? Eu acho que é interessante vocês trazerem um pouquinho, perguntar, abrir esse momento. E vai pegando o gancho aí do que você falou, né, da questão das diferenças, dentro do próprio trabalho, a gente vê que quanto mais mulheres, né? Então, eu vejo você preocupada com isso. Então, mulheres responsáveis, capacitando mulheres e inserindo mulheres, tornando-as cada vez mais capazes e poderosas, vai trazer mais mulher. Então, isso é bom, porque, né, a gente vai oxigenando. Ó, a Amanda comentou, vocês comentaram, né, da área de enfermagem mais mulher, área de TI mais homem. Gente, eu fiquei pensando aqui na psicologia. Quem são os psicólogos? Skinner, Freud, Wood, Lacan, só homem, e hoje em dia a maioria mulher, então acho que também teve essa troca aí na história, né? E de fato, tem hoje mais mulher, mas veio com muitos homens, né? Mas aí a gente não pode anular a história da Ada Lovelace, né? Por favor. E lembrar que essa inversão dos papéis foi quando chegou o mundo geek, aí os homens, né, se prevaleceram não, mas o número de homens na área acabou sendo maior. Sem dúvidas, nenhuma pergunta. Poxa, gente, todo mundo tímido, só porque vai sair na gravação, a gente edita, a gente tira, não tem problema, podem perguntar. Pode desmentir a gente, não tem problema também. Eu vou só agradecer, porque me deram vários insights de melhorias de algumas coisas aqui, internas. O fato da gente estar remoto mudou muito essa percepção. Eu estou vendo que vocês trocam muita figurinha, e aqui quando estava todo mundo no online, né, a gente estava junto, misturado e tirando essas dúvidas e dando mais segurança, né, independente da questão da mulher, né, porque assim, insegurança todo mundo tem. Então, assim, acho que os meninos aqui também tiram suas certificações, têm suas dúvidas, seus medos, né? Mas, em especial, a gente tratar essa questão dessa proximidade, né? Da gente trocar muita experiência, da gente tentar tirar um pouco dessas barreiras, desses medos que vocês têm, sabendo que existem pessoas para apoiar, que existem pessoas que vão estar sempre ajudando vocês de alguma forma, né? Que tudo que a gente faz de errado no dia a dia no TI, a gente tem um jeito de consertar, né? Então não se preocupe em errar faz parte, errar é algo que faz a gente crescer, né? Eu tive muitas experiências negativas também durante a minha carreira, né? E eu queria só compartilhar com vocês também a experiência que eu tive quando eu me formei, que foi muito engraçado, porque a sala, eu me formei já há um pouquinho de tempo aí, mais do que vocês, mas a minha sala era meio que 40-60, tinha 40% de mulheres na sala, e isso eu estou falando de 20 anos atrás, né, um pouquinho mais até. E de lá para cá, a coisa não andou muito, eu não sei porquê. Né? Existe ainda a questão da mulher ganhar 40% menos que o homem no mercado de trabalho, algo que a gente resolveu aqui na DGAGE, né? Eu e a Bárbara estamos conversando constantemente sobre isso, né? Existe um assunto que é meio tabu, que a gente não tocou aqui, Mariana, mas que é muito importante a gente falar sobre o assédio moral, o assédio sexual. A mulher sofre muito mais do que o homem no mercado de trabalho. Então, tudo isso também faz parte desse contexto da desistência, na minha opinião, tá? Porque eu vi muito disso. Ao longo da minha trajetória, da minha carreira, eu vi muito a questão do assédio sexual e moral
que fez com que mulheres desistissem de carreiras, mudassem de área, enfim, né, que tivessem realmente procurar uma outra alternativa, porque não estavam, não que não estavam satisfeitas, estavam frustradas com a escolha que fizeram e a falta de respeito, a falta de oportunidade, a falta de amizade até dentro do ambiente de trabalho, né, em que algumas mulheres eram excluídas. E quando eu comecei a minha carreira, e aí compartilhando uma história pessoal com vocês, a pessoa que me ensinou se chamava Márcia, e ela era negra, com problemas de obesidade, mas uma das pessoas mais inteligentes com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, né? E hoje ela é diretora de multinacional, uma pessoa fantástica, super inteligente, super engajada na comunidade. Ela mora no Nordeste hoje, ela mora em Fortaleza, né? E está fazendo um trabalho espetacular por lá. Estou sempre em contato com ela, até porque ela foi minha madrinha de casamento, etc, né? Então, é uma pessoa que eu sou muito agradecido aí por ter me apadrinhado, né? Ou me amadrinhado, né? Melhor dizendo, e ter me dado o pontapé inicial, ele me ensinado bastante no início da minha carreira. Ai, Léo, que importante essa fala. Isso que é gostoso, é saber das mulheres envolvidas na história. E que bom que todos esses insights aconteceram. E você comentou do assédio, e aí a gente tem ainda aquele master que engloba todo mundo, que é a própria maternidade. Né? Eu brinco com meu marido, ele fala assim, queria tanto que os homens pudessem ter o mesmo tempo de licença, claro, pelo filho, pela filha, pela criança que nasceu, mas para a igualdade das empresas, para que a mulher não seja mais julgada pelos 6, 4 meses, enfim, que vai ficar, mas também vai ser pai. Então é uma coisa que a gente vai tentando igualar para o bem de todo mundo, do pai, da mãe, da criança, mas ainda assim é outro tabu geral. Mas eu acredito que essa experiência do Eliel é que acaba passando para os níveis hierárquicos, porque aqui dentro da Digi a gente tem muito apoio. Como só tem eu e a Natália, né, na área técnica, de fato, a gente não sofre a pessoa deixar de ajudar a gente né, construir em conjunto por ter gêneros diferentes. Então, tem pessoas extremamente solistas aqui dentro, que estão o tempo inteiro ajudando na construção, e acaba sendo uma construção conjunta. A gente sempre toca uma figurinha que alguma coisa, né, tem essa partilha de conhecimento. Muito bacana. Muito bom. A cultura, né, gente? Mas vocês estão numa cultura acolhedora. Muito bom. Ai, fico feliz de saber que a gente tem lugar assim para compartilhar, para aprender. Muito bom. E é isso, pessoal. Acho que agora o tempo já deu aqui, né? Se vocês quiserem. Depois eu já começo a sair aqui para fechar. Então, agradeço imensamente a participação, né, da Mari, das meninas, né? Eu sei que na hora que eu chamei ali naquele primeiro momento causou até aquele susto. Poxa, vou ter que falar, vou ter que me expor, como que vai ser isso, né? Mas isso é importantíssimo, senão a gente não teria esse bate-papo, esse momento assim para refletir. Então, agradeço muito a participação de vocês. E a contribuição de todo o time, claro, o time está aqui nos apoiando, ouvindo, né? Então, isso é muito bacana ter todos vocês aqui.